Psicoterapia corporal. O que é isso? Por conta de um movimento da minha própria vida pessoal, eu acabei decidindo por fazer psicoterapia corporal. Por isso eu sou especialista em psicologia clínica com essa especialidade. E tem várias formas da gente usar a psicoterapia corporal. Eu demorei um tempo até encontrar minha forma, mas hoje finalmente encontrei. Não que eu vá trabalhar sempre assim, mas essa é uma forma que eu acredito que nos ajude muito, que é entender as nossas emoções do nosso corpo. E aí, para isso, eu vou contar para vocês como é que começou essa história da psicoterapia corporal, para que você não ache que está ouvindo aqui qualquer pessoa falar o que pensa, mas é um longo estudo ao longo de muitos anos sobre o ser humano. O Freud você já conhece. O Freud é o pai da psicanálise, aquele senhor barbudinho, você já deve ter ouvido falar dele. O Freud, ele tinha um aluno que se chamava William Reich. O Reich, ele tinha várias questões relacionadas à política, relacionadas à sociedade, e ele conseguia trabalhar o nosso corpo também em terapia. Porque ele percebeu, ao longo dos atendimentos dele, ele era médico, que quando ele soltava algum tipo de nó muscular, isso reverberava uma sensação interna dentro dele. Eu tenho uma amiga, Janaína Passini, ela tem uma clínica aqui em Piracicaba, e ela faz massagens. E ela uma vez, eu estava fazendo uma massagem com ela e ela comentou, você sabe, Lu, que tem gente, quando eu estou fazendo massagem no abdômen, fala, nossa, Jana, dá uma vontade de chorar. E a pessoa não sabe muito bem por quê, porque não está num nível mental, psíquico, está num nível corporal. Ou seja, houve ali alguma liberação, não necessariamente intencional, de uma emoção daquela pessoa. Uma emoção que está presa lá há muito tempo. Reich, ele conta de um paciente dele, que ele estava fazendo uma massagem, inclusive no abdômen, e aí ele teve uma lembrança. Ele lembrou que quando ele tinha 5 aninhos, ele estava se tocando ali na genitália dele, no pênis dele, com 5 aninhos, devia estar sentindo prazer, ai que gostoso, tô aqui brincando com o meu corpo. E aí ele ouviu atrás um som assim, e aí era a mãe dele, e a mãe dele ficou brava com ele, porque ele estava fazendo uma coisa muito feia. E aí fica um registro no corpo, que é, nossa, eu tava sentindo uma coisa tão gostosa, e aí minha mãe ficou brava. Então, isso que eu tô fazendo, que é gostoso, é errado. Muitos pais não conversam sobre isso, mas a marca fica emocionalmente. Seguindo, ao longo da história, o Freud foi professor do Reich, que foi professor do Alexander Lowen. O Lowen, ele é mais moderno. Os livros que a gente lê dele são uma delícia de serem lidos. Eles são para psicólogos, mas não só. Então ele tem livros como Amor, Sexo e o Seu Coração, Alegria, O Corpo em Terapia, Medo da Vida. São livros que vocês mesmo que não sejam psicólogos podem ler, que é uma leitura fácil, uma leitura muito fluida, uma delícia. E o Lowen começou a desenvolver exercícios que a gente pode fazer para conseguir liberar um pouco mais dessa estase, tanto energética física, não energia sutil, uma energia do sangue, do oxigênio, quanto também um pouco dessas couraças musculares que a gente acaba desenvolvendo. Então, quando a gente pensa no corpo em terapia, cada um de nós passa a perceber como é que funciona o seu corpo. Tem toda uma questão que não cabe aqui agora, mas de a forma como a gente é constituído, né? A gente vê irmãos, às vezes tem o mesmo peso, mas a estrutura a estrutura corporal é totalmente diferente. A gente vai vendo que tem pessoas que a gente chama mais atenção o corpo dela em cima, sabe? Aquele ombro largo. Tem gente que tem perninha fina, tem gente que tem o quadril bem rígido, que não consegue mexer, tem gente que tem a cara pálida ou a cara muito tensa. Tudo isso tem a ver com como a gente se sente por dentro. Socialmente, nós aprendemos que tem um padrãozão de homens e mulheres que são mais bem vistos. E muito disso, se a gente para olhar, tem a ver com quais são as rigidezes emocionais que são valorizadas na nossa sociedade. Por exemplo, você ser muito rígido no trabalho e não ter uma vinculação amorosa com o seu trabalho é uma coisa que foi valorizada por muito tempo. Agora está mudando, finalmente, que bom. E aí a gente vai ver que o peito de muitos médicos, de muitos advogados, de professores, diretores, estão totalmente enrijecidos. E várias profissões, né? Inclusive terapeutas. Como é que as pessoas respiram, não respiram? Eu não vou respirar muito, porque se eu respirar profundamente, eu vou sentir mais. Então, eu vou me impedir de sentir mais para que eu consiga sobreviver melhor nesse mundo. O mundo que começa na nossa família, mas que depois a gente aprende que seria o mundo real, né? O mundo, na verdade, é como ele é apresentado para nós.
Então começa a perceber agora como é que funciona o seu corpo. Você sente que as suas pernas, os seus pés, eles sustentam o resto do seu corpo? Ou você acha que falta um pouco de carga nesses pés para sustentar o seu peito, para sustentar a sua cabeça? O seu pescoço, ele é tenso ou você consegue soltar ele, relaxar, soltar um pouco de ar, fazer até um sonzinho quando você está exalando? O seu quadril, agora, para e percebe. Tem como soltar ele mais um pouquinho? Eu aposto que tem. Eu aposto que dá para dar uma relaxadinha. Porque a gente aprende a tensionar. E assim você pode fazer com o seu corpo todo. Com o seu peito, com a sua barriga, com as suas mãos. E começar a pensar em quais são as emoções que estão estruturadas atrás dessas couraças musculares. Você não precisa ser um mega estudioso sobre a psicoterapia corporal. Você pode começar a ser o seu próprio professor e aluno, entendendo como o seu corpo funciona, como as suas emoções funcionam, se relacionando com o seu corpo físico. Quando você está triste, como é que fica o seu peito? Como é que fica a sua barriga? Mas quando você fica triste de verdade, porque muitas pessoas falam assim sobre uma tristeza que é da gente ficar chorando, mas sabe aquele choro o dia inteiro, fica chorando, mas não chora pra valer, aquele choro igual de nenê, aquele choro que a gente soluça, põe o ar pra fora, põe o som pra fora, aquele dia que você fica triste, mas não é ficar tristinho, cabeça baixa e continuar trabalhando, é aquele dia que você fica em posição fetal na sua cama, chorando e deixando essa tristeza passar pelo seu corpo. Porque, como Paul Ekman sempre diz, as emoções passam por nós. As emoções, elas vêm para o nosso corpo, a gente sente, mas depois elas se modificam. Nós não somos seres humanos estáticos. Então, quanto mais a gente conseguir dar espaço para o nosso corpo sentir, para a nossa mente elaborar um pouco do que a gente está sentindo, mais seguros a gente vai ficar sobre nós mesmos. A gente vai entender que a gente tem sim medo de muita coisa e que meu corpo fica A, B, C ou D desse jeito. Quando eu tô com medo, eu vou entender que quando eu tô triste, o meu peito já fica assim, assim, assado. E com isso, eu vou ter menos medo de mim mesma. E com isso, quando alguém vier falar comigo e isso puder reverberar uma emoção dentro de mim, eu já tô mais amiga dessa emoção. Eu já tô mais conhecendo esse terreno e aí eu não vou mais me assustar tanto. E aí parece que eu não estou mais me assustando tanto com o mundo externo. Mas, na verdade, eu não estou mais me assustando tanto com como eu reajo a esse mundo. O corpo pode ser um ótimo amigo para a gente conseguir se apropriar de nós mesmos. E, por isso, a psicoterapia corporal pode nos ajudar também. Deixe a sua dúvida no seu comentário ou me escreva por e-mail para a gente continuar essa conversa. Nós seguimos juntos. Até a próxima!